Fala aí, torcedor palmeirense, foi chegando com mais um vídeo com as últimas informações lá do nosso Palmeiras que entra em campo nesse domingo contra a equipe do Vasco da Gama. O Flamengo perdeu e agora o Verdão tem tudo para aumentar a vantagem contra a equipe do Vasco da Gama. Eu separei um corte com as últimas informações sobre esse jogo. Também o Facicano traz duas bombas no mercado da bola do Verdão. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! De última hora, neste sábado, já fiquei sabendo o que vai acontecer. Alan, meio-campista, jovem, muito bom de bola. Palmeiras revelou um baita jogador pro mercado, que inclusive, na minha modesta opinião, é até subutilizado pelo técnico Abel Ferreira nessa função de ala, em que fica muito travado fazendo funções táticas, em que joga às vezes mais até como um lateral do que como um ponta. Ele que é canhoto, joga invertido, deveria jogar pela esquerda, jogar como um ponta de velocidade, driblador, jogador que é agudo, que é ousado, enfim, poderia ter até uma carreira muito mais valorizada no Palmeiras. Porém, como é versátil, acabou se adaptando a esse esquema de jogo que, na minha visão, não funciona com as características de elenco. Mas, justamente por ser um jogador, entre aspas, completo, moderno, o Alan despertou interesse de uma das principais equipes do planeta. Manchester City, que tem pouco dinheiro, né? Ou seja, administrado pelo fundo dos Emirados Árabes. Portanto, é uma equipe que, por lá, a última coisa que eles se importam é com o valor do cheque. Portanto, o Alan é um jogador que entrou nas graças do técnico Enzo Maresca nessa nova era do clube inglês, depois de 10 anos de Pep Guardiola, o City renovando seu elenco, renovando a sua filosofia de jogo, e o garoto entra como uma peça fundamental, principalmente depois que o clube perdeu o Savinho, atacante bem mais ou menos, na minha visão, bem super valorizado, só que o mercado acabou pagando uma fortuna por este atleta. O Tottenham chegou a quase 100 milhões de euros por esse jogador, portanto, valores exorbitantes, e aí é óbvio que, abrindo essa oportunidade, o elenco tem uma lacuna a ser preenchida e, segundo eles, ninguém melhor que o jogador do Palmeiras, que tem sido peça fundamental desde o ano passado. Repito, um jogador que faz inúmeras funções na equipe do técnico Abel Ferreira, só que nesses últimos dias, aquilo que poderia ser utópico do Palmeiras vender um jogador, a presidente, né, que veio a público, não vendo ninguém sai do meu time titular, o grande reforço do Palmeiras é não perder ninguém na janela, etc e tal, esquece. Tá? O Alan está com um pé fora do Palmeiras. Nessas últimas horas, Palmeiras e City conversaram. Aliás, desde a última quarta, quinta-feira, quando trouxe para vocês aqui a informação de que o Alan, logo que recebeu a proposta em mãos, não hesitou em aceitar. Não teve nenhum tipo de contrapartida por parte do jogador. Mas também, qual o jogador que ia negar uma proposta do Manchester City, hein? Jogar na Inglaterra é outra realidade, né? É claro que o Alan joga no nosso grande Verdão, mas com todo o respeito ao nosso Palmeiras, qualquer jogador ficaria balançado com uma proposta dessa, né, galera? O sonho do jogador, é o sonho do atleta e é amplamente compreensível, meus amigos. Não é uma questão de que, o Palmeiras é mais tradicional que o City, que não sei o quê, papapá. Pessoal, hoje, jogar na Premier League, jogar num clube dessa estirpe, com tantas ambições, é absolutamente normal que um atleta deseje, ainda mais um jovem que tem muita coisa pela frente, com a Europa se abrindo. É normal que o Manchester City hoje seja uma equipe que seduza qualquer atleta. E, portanto, o Alan, logo que foi feito o contato dos empresários dele com o clube inglês, depois, obviamente, oferecendo em mãos do atleta tudo aquilo que a equipe do City pode lhe dar em termos de projeção, o jogador aceitou e, obviamente, fez com que a negociação avançasse de forma significativa. Começou com valores menores, valores em torno daquilo que o Palmeiras tinha recebido do próprio City, né, quando veio no ano passado comprar o Vitor Reis. O Palmeiras também não tinha intenção de vender o Vitor Reis, só que o City veio com uma proposta muito acima no mercado. 35 milhões de euros era muito mais do que o Palmeiras esperava, justamente para não ter discussão, para não ter nenhum tipo de arrasto. Aliás, o City é uma equipe muito fácil de negociar. Haja vista que, como eles têm muita grana, eles não querem dor de cabeça na hora que escolhem um alvo. Ainda mais
times sul-americanos, que a gente sabe que dependem muito desses valores. Obviamente que o Palmeiras tem mais poder de barganha do que alguns adversários, mas ainda assim, quando chega uma proposta pomposa como esta, fica difícil negociar. E inclusive, o que eu ouvi neste sábado foi o seguinte, quando perguntado: e aí, Palmeiras vai conseguir dar uma trucada? Vai tentar arrastar isso para pelo menos dezembro, segurar 6 meses? E a resposta foi: a proposta, Facincani, é irrecusável. O Palmeiras esticou a corda e o City mordeu a isca. Portanto, valores que vão ultrapassar a casa dos 40 milhões de euros. Rapaz, é muita grana, 40 milhões de euros. Isso dá cerca de 260 milhões de reais, né? 240, não sei quanto que tá o euro, mas é mais de 200 milhões de reais, né? É muito dinheiro, né, galera? Muita grana mesmo. Eles vão fazer igual eles fizeram com o Vitor Reis, né? Os caras, quando eles querem, não tem. Eles pagam no cash e levam, né, galera? Aliás, 40 milhões de euros serão fixados ao Palmeiras e com metas que podem chegar até 45 milhões de euros. Portanto, uma negociação pesadíssima, a terceira maior da história do Palmeiras, só perdendo, claro, para o Endrick, que foi para o Real Madrid, e também para o Estevão, que foi para o Chelsea. Portanto, com um pé fora do Verdão, Alan. Por enquanto, tá? Até segunda ordem, o Alan está integrado ao elenco que vai jogar contra o Vasco neste domingo, tá bom? O Alan é uma peça fundamental do técnico Abel Ferreira. Inclusive, pode ser que, se ele entrar em campo, seja a despedida do Alan do Palmeiras. Agora, se chegar alguma situação em que fique bem desconfortável para o Alan participar do jogo, pode ser que ele tenha feito o último jogo diante da equipe do Cerro Porteño no meio da semana, vitória por 1-0 nas oitavas de final da Libertadores, que classificou o Palmeiras para as quartas de final, onde vai enfrentar a equipe da LDU, tanto em casa, obviamente, aqui em São Paulo, no Palestra Itália, como lá em Quito, no jogo de volta perigosíssimo. Portanto, Palmeiras numa situação quase que definitiva. O martelo só não foi oficialmente batido porque documentos ainda não foram assinados, nem trocados, mas já estão em vias de. Portanto, o Alan simplesmente vai ser a terceira maior venda da história do Palmeiras e, portanto, um jogador que merece essa oportunidade. Não dá pra criticar o jogador, nem chamá-lo de mercenário, nem nada disso. Por favor, não entre nesse tipo de babaquice, porque é o sonho de qualquer atleta, ainda mais uma equipe do tamanho do Manchester City hoje, tá bom? Enfim, sobre outra informação importante, outra informação bem peculiar neste dia. Aliás, antes dessa, tem um plazinho importante, tá? As redes sociais já ficaram empolvorosas. Alan vai embora. O Palmeiras, então, vai tentar ir pra cima do Luiz Henrique. Tem que trazer o Luiz Henrique. Melou a negociação dele com o Flamengo. Era 35 milhões. Palmeiras vai receber 40. Então vai lá e compra o Luiz Henrique. Não vai acontecer isso até segunda ordem. Tá? Por mais que o Luiz Henrique seja muito bem avaliado no Palmeiras. Aliás, é impossível não avaliar bem o Luiz Henrique, um jogadoraço de futebol, né? O Palmeiras e o técnico Abel Ferreira entendem o seguinte: o clube tem para a posição atletas amplamente capazes de fazer essa função do Alan, tá? Felipe Anderson, Maurício, Ramon Sosa e, claro, John Arias. Galera, eu concordo que o Palmeiras tem, e é o John Arias, mas será que agora ele vai escalar o John Arias na posição correta? Ou ele vai continuar com o John Arias na esquerda e colocar o Felipe Anderson ou o Sosa no lugar do Alan? Essa é a pergunta que fica, né? Porque o Abel gosta de sabotar jogadores, né? Que inclusive é original deste lado do campo, tá bom? É um ponta-direita que está jogando improvisado pela esquerda, aliás, não tendo nem perto do rendimento que ele pode, justamente por estar atuando numa função desconfortável para tentar adaptar o Alan nessa ponta-direita. Aliás, eu sempre bati na tecla que se o Abel invertesse os dois, o Palmeiras, já estaria nadando de braçada em vários recursos ofensivos e já estaria resolvendo inúmeras questões ofensivas. E, infelizmente, o Abel não pensa assim, mas se fizesse essa inversão, nem estaríamos nesse momento criticando o futebol do Palmeiras. Muito pelo contrário, eu estaria convicto que o Palmeiras estaria jogando muita bola e com um ataque muito acertado. Tomara, né? Que vai saber se com essa venda do Alan, o Arias vindo pela direita e adaptando algum jogador pela esquerda, pode ser o Maurício, que é canhoto. Quem sabe o Abel não mude de pensamento e o Palmeiras cresça vertiginosamente da água pro vinho, né? Como a gente pode brincar. Assim esperamos, né, Facica? Enfim, sobre Arthur, é o seguinte: a proposta que a Fiorentina fez, de cerca de 13 milhões de euros, seduziu o jogador, assim como o Alan.
normal que um atleta queira jogar na Europa. Tudo bem, campeonato italiano hoje não está mais no hype como já esteve nos anos 80 e 90, mas ainda assim é uma porta de entrada para um jogador jovem e um jogador muito promissor. E o que eu ouvi também nesta tarde de sábado, né, e inclusive na mesma conversa, é de que por mais que o Arthur tenha ficado tentado com a proposta e queira jogar no futebol europeu, queira sair do Palmeiras, o Palmeiras, em hipótese alguma, anotem isso aqui, tá? Palmeiras, em hipótese alguma, vai vender o Arthur agora. Tá? O que o Palmeiras espera é que o Arthur termine a temporada mais valorizado para, aí sim, dar uma resposta ao mercado na próxima temporada de valores acima de 20 milhões de euros, tá bom? É um jogador que o Palmeiras deposita muita confiança e que mesmo que a Fiorentina, que há uma possibilidade enorme de fazer uma contraproposta ao Palmeiras acima dos 15 milhões de euros, que deve chegar nos próximos dias, tá bom? E isso existe, essa possibilidade vai acontecer porque a Fiorentina gosta muito do jogador. O Arthur, repito, em hipótese alguma, será vendido pelo Palmeiras, justamente porque o Palmeiras só tem o Piquerez, que não anda muito bem das pernas, é verdade, né? O Piquerez numa má fase há muito tempo, e o reserva imediato, já que o Arthur era a terceira opção e agora passou a ser a segunda, aliás, desde o começo do ano, é o tal do Jefité. Esse sim tinha que ir embora do Palmeiras, mas tá aí, machucado e obviamente com uma possibilidade de retornar somente a partir do mês de outubro. Galera, mas é bizarro se o Palmeiras vendesse mesmo. Seria bizarro se o Palmeiras vendesse o Arthur, né? Que pra mim é o nosso melhor lateral esquerdo no momento. Essa é a minha opinião. Eu venderia o Piquerez ou o Jefité, né? Um dos dois. Mas o Arthur, eu não abriria a mão. Mas deixa a sua opinião aí. Qual dos três que o Palmeiras deveria negociar nesse momento? Portanto, até lá o Palmeiras não teria nenhuma reposição ao Piquerez, que, repita, é um jogador em que o Abel entende que nesse momento precise de uma rotação, de uma alternativa, e o Arthur é a peça perfeita, até por esse estilo de jogo maledeto de 3 zagueiros. O Arthur é um cara muito mais ofensivo que o Piquerez, dá muito mais versatilidade como um ala, e portanto o Palmeiras, repito, a palavra é em hipótese alguma, quer vender o Arthur. Tá bom? Então, vamos aguardar os próximos dias, mas Alan definitivamente deve ir para o Manchester City. Arthur, o Palmeiras segura com essa proposta da Fiorentina e, no caso, aposta em outras alternativas para este grande meio-campista que fez até menos do que muita gente esperaria com a camisa do Verdão, justamente por momentos em que o Palmeiras deixou de ganhar títulos importantes e está se despedindo no meio de uma temporada em que, repito, se fosse utilizado, viu, Abel, do outro lado do campo, talvez esses 40 milhões aí fixos, mais os 5 de bônus que podem chegar nessa venda ao City, poderiam ser bem maiores pelo jogador, tá bom? Seguinte, mas vamos mudar agora de assunto, mas se o Verdão quiser se manter nessa vantagem na liderança, ele vai precisar ganhar do Vasco. Agora, o único problema é que os 3 pontos também são de extremo interesse, claro, para o clube Cruz Maltino. Que tá lá na zona da degola, vice-lanterna. Batata passando. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras tinha 7 pontos de vantagem para o Flamengo no Brasileirão. Agora, a distância é bem menor. A equipe de Abel Ferreira caiu de rendimento, só conseguiu uma vitória nas últimas 4 rodadas. A distância agora é só de 3 pontos. Domingo, o Palmeiras recebe aqui na Arena o Vasco, vice-lanterna. Ao contrário das últimas rodadas, o Verdão vai entrar em campo já sabendo o resultado do jogo do Flamengo. Estar a chegar a competir sempre e por perder, isso faz de mim um perdedor? Não, perdedor é aquele que desiste. Esse é um perdedor. O campeão é aquele que jamais para de pedalar. O último título de expressão foi o Brasileiro de 2023. Se quiser levantar a taça nacional mais uma vez, vai precisar pedalar mais. E haja fôlego. Com a vitória sobre o Cerro Porteño, o time segue vivo nas 3 competições. E todo mundo já está preparado para o próximo jogo. É um jogo importantíssimo que a gente sabe que tem que ganhar. Deixamos perder uns pontos aí, mas acho que, como eu falei, faz parte do momento da temporada. Acho que são muitos jogos, a gente não vai ganhar todos os jogos, já sabemos disso. E agora fazer um jogo inteligente.
Assim esperamos, né, Flaclopes, que faça um jogo inteligente. É claro que não vai ganhar todos os jogos, né? Nenhum clube ganha todos os jogos, é muito difícil. Isso é um caso raro, mas precisa vencer porque agora a mulambada perdeu e agora ficou bom pra nós, né? Faça gol nos caras no Vasco lá. Acho que vai ser bom voltar a jogar em casa. Para domingo, o técnico Abel Ferreira não tem desfalques por suspensão. Isso porque no duelo contra o Fluminense, Murilo, Maurício e Flaco Lopes estavam pendurados, mas não receberam novos cartões. De uma rodada para outra, o departamento médico também deu uma esvaziada. Barbosa, Bruno Fux já voltaram a ter a possibilidade de jogar e entrar em campo. O Kelvin também já foi até relacionado. Com isso, o Palmeiras retomou os treinamentos, tendo praticamente todos os principais jogadores à disposição. Depois de uma primeira atividade ainda no Paraguai, o Verdão voltou a treinar na academia de futebol aqui em São Paulo, na Barra Funda, nesta sexta-feira, de preparação para encarar o Vasco no final de semana. A tendência, até levando em consideração o duelo do meio de semana, quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos, alguns titulares podem ser preservados, levando em consideração também, é claro, o desgaste físico. Mas o esquema tático com 3 zagueiros, esse sim, deve ser mantido. A bola rola neste domingo às 4 da tarde na Arena Alviverde para Palmeiras e Vasco. É brincadeira, né? Esse negócio de 3 zagueiros. Ele vai insistir com isso aí até o final da temporada. Pode ter certeza disso. Quando o Abel coloca algo na cabeça, não adianta. E se o torcedor contrariar ele, aí que ele faz de propósito, parece, né, galera? Ai, Gustavinho. Vamos falar do líder da competição. Por enquanto continua líder e vai enfrentar um Vasco pela frente. Agora o Palmeiras, que nesse primeiro turno fez a melhor campanha na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Realmente uma coisa muito impressionante. Só que deu uma deslizada depois dessa parada da Copa aí. Foi deslizada, né, Karinka? Tinha uma gordurinha boa ali na frente. Poderia ter chegado a 9 pontos de vantagem. E aí acabou dando algumas tropeçadas, digamos assim. E o Palmeiras que vem tropeçando, tanto no Campeonato Brasileiro, aí poupou alguns jogadores na Copa do Brasil, perdeu pro Fortaleza também, e o Palmeiras parece que deu uma apagada, viu? O Vitor Roque, que voltou depois de muito tempo aí por conta de uma lesão, ainda não conseguiu mostrar que é aquele Vitor Roque do primeiro turno, do Campeonato Paulista, tá devendo futebol, né? E o Maurício que tava... E o Flaco ficou, né? Porque todo mundo falava, e a dupla, então tá tudo certo pra manter, fazer aquilo tudo que eles fizeram. Mas o Flaco tá até funcionando. Depois da parada da Copa da pausa da Copa do Mundo, né? O Flaco Lopes ainda continua fazendo seus gols. O Vitor Roque tá devendo um pouquinho de futebol. Claro que na última rodada, inclusive, o Palmeiras venceu agora na Copa Libertadores. O Abel aí soltou os cachorros, dizendo que o segundo lugar não funciona, mas é isso, Kalinka. Infelizmente no futebol é assim, né? O valorizado é sempre quem ganha o título, é sempre quem acaba vencendo. E lembrando que o Palmeiras no primeiro turno só teve uma derrota justamente contra quem? Vasco da Gama, Kalinka. É, galera, Palmeiras, é verdade, né? O Palmeiras aí perdeu pro Vasco da Gama, né? Não podemos esquecer disso aí. Essa derrota do Palmeiras e custou, né? 3 pontinhos que o Palmeiras poderia estar bem na frente, mas o Palmeiras poderia estar ainda atrás, né, galera? Ou melhor dizendo, junto, né? O que aconteceu com a mulambada aí? Tomaram um taco do Cruzeiro aí. Eu confesso pra vocês que eu sequei muito a equipe da mulambada. 2-1 pro Cruzeiro de virada, ó, grande vitória do bom time do Cruzeiro. Vou falar a minha verdade, hein? Pra mim o Cruzeiro, junto com o Palmeiras e com o Flamengo, são os 3 melhores times aí do futebol brasileiro atualmente. O Cruzeiro poderia estar bem lá em cima, né? Se não tivesse vacilado no começo do Campeonato Brasileiro aí. Mas o Cruzeiro é um time muito forte aí. E o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro também, né? O Palmeiras tem jogo pro Cruzeiro no Campeonato Brasileiro daqui pra frente. Mais à frente, melhor dizendo. Adversário difícil. E que bom, hein? Que o Cruzeiro deu uma mãozinha pro Palmeiras e continua a vantagem de 3 pontos. Tudo bem que a mulambada tem um jogo a menos, mas o Verdão vencendo a equipe do Vasco aí. O Palmeiras fica com 6 pontinhos na frente da mulambada, que pode, claro, diminuir para 3 por causa desse jogo a menos que eles têm contra a equipe do Mirassol, né? Esse jogo, se não me engano, foi... Até que enfim a CBF marcou esse jogo da mulambada, hein? Dia 2 de setembro, se não me engano, foi. Se não me corrijam se eu estiver errado, mas pra mim que foi marcado dia 2 de setembro agora aí, a mulambada jogar contra a equipe do Mirassol. Mas o importante é que o Palmeiras tem que vencer por 1-0. O importante são os 3 pontos aí. E o importante é que jogue bola, né? Tomara que o Palmeiras volte a jogar bola aí, se comportar com uma postura diferente e voltar a vencer dentro de
de casa, que é uma das principais armas do Palmeiras, é jogar dentro de casa. Então vamos pra cima do Vasco aí, somar mais 3 pontos e manter a distância ali de 6 pontos na frente da Mulambada, mesmo a Mulambada tendo um jogo a menos do que o Verdão. Foi muito importante a Mulambada ter perdido pro Cruzeiro, só que agora o Palmeiras precisa fazer a parte dele, né? Porque não adianta a Mulambada tropeçar aí e o Palmeiras vacilar. Então vamos tentar vencer a equipe do Vasco da Gama aí nesse jogo decisivo, um jogo que pode ser também, pode ter despedida, né? Se é que já não foi despedido no jogo contra o Cerro, hein? Palmeiras, como o Facicano confirmou ali, o Manchester City vai pagar um valor astronômico pro Palmeiras, 45 milhões de euros, pode chegar aí a proposta. É muita grana, né, galera? Muita grana, como eu falei no vídeo anterior, seria muito difícil o Palmeiras segurar o jogador, porque o Manchester City não tem esse negócio. Quando eles querem o jogador, eles pagam e levam mesmo. Agora me diga uma coisa sobre o Luiz Henrique. Será que seria uma boa o Palmeiras ir atrás do Luiz Henrique aí, após o Palmeiras concretizar essa venda do Alan? Deixa aí a sua opinião. Agora falando sobre o Arthur, pra mim o Palmeiras, entre os 3 laterais do Palmeiras, o melhor lateral é o Arthur, é o que vem jogando mais bola. Pra mim o Piquerez, o Palmeiras poderia negociar o Piquerez, né? Ou negociaria o Jefité e deixaria o Piquerez como reserva imediato do Arthur. Para mim, o titular do Palmeiras tem que ser o Arthur nesse momento, porque o Piquerez não está fazendo por merecer. Está jogando somente com o nome e com esse panelismo do Abel que tem com ele, né? Piquerez que é desfalque nesse jogo, né? Piquerez que sofreu um edema aí na perna esquerda no jogo contra o Cerro Porteño. Então segue o cronograma aí para tentar se recuperar o mais rápido possível. Mas o Piquerez que pode ficar até de fora nesse primeiro jogo do Palmeiras e contra a equipe do Santos, né? Primeiro jogo aí das quartas finais aí da Copa do Brasil, e talvez pode desfalcar o Palmeiras até na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, né? Ele segue aí se recuperando, o Piquerez, mas pode desfalcar o Palmeiras, mas com todo respeito ao Piquerez, pela história que ele fez pelo Palmeiras, não faz falta alguma no Palmeiras neste momento. O grande problema é quem vai substituir o Arthur, se acaso aconteça algo com o Arthur, né? Esperamos que Deus abençoe que não, né? Porque o Jefité ainda segue se recuperando também, né? Jefité que, pelo amor de Deus, é muito fraco esse lateral esquerdo do Palmeiras, hein? E o Kelvin, né, galera, pode estar disponível também nesse jogo aí, né? Kelvin que, pelo amor de Deus, aí ele e o Gia é a mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia. Então, pra mim, se o Palmeiras vender mesmo o Alan, o Palmeiras tem que pegar essa grana aí e comprar um lateral, né, galera? Já que não vai comprar o Luiz Henrique, então comprasse um lateral, né? E o Abel pode mudar, né, o time com a saída do Alan. Espero que ele coloque, né, o John Arias no lado direito, que é o lado que o Arias mais rende no futebol, né? Esperamos que o Abel ouça nós, né, e coloque o John Arias escalado no lugar do Alan, no lado direito, né, galera? Agora falando sobre o time do Palmeiras, que vai entrar contra o Vasco, nenhuma novidade, né? Palmeiras, a única novidade é o Arthur, né? E a volta também do Andrés Pereira, né, galera? Porque o Palmeiras vai insistir com esses 3 zagueiros e o Abel não muda nunca, né? É brincadeira. Vai insistir nesse esquema aí que o Palmeiras não está jogando bem, e eu não sei porquê. E ele insiste nesse esquema. Meu palpite para esse jogo, o Palmeiras, estou otimista. Para mim, o Palmeiras vai 3-1 pro Palmeiras, essa é a minha opinião. 3-1, meu palpite. Vamos pra cima deles e seguir firme na liderança. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informação do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui Palmeiras sempre. Alô!